capítulo 1. O meu texto vai do versículo 17 ao 21. Porém, eu vou me fixar no verso 21 agora. Vamos ver aqui. Verso 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor, ou em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Eu li na versão King James atualizada. Vou ler o versículo 21 novamente. Por intermédio dele, credes em Deus, ou cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa ou a nossa fé e a nossa esperança estão firmadas em Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que, se nós queremos caminhar com o Senhor de modo agradável, de modo produtivo e frutífero, para fazer a vontade de Deus, glorificar o Senhor em nossas vidas, né, nós precisamos desenvolver esta atitude de colocar a nossa fé e esperança naquele que é a fonte da nossa fé e da nossa esperança. E ao mesmo tempo é o alvo da fé e esperança que temos no nosso coração. Porque a fé e a esperança que está em nós, que veio por meio da obra de Cristo, do sacrifício, da sua ressurreição, da sua obra completa, ela vem para que nós tenhamos em nós uma condição espiritual de buscar e de crer no Senhor, para que a vontade de Deus esteja em nós se estabeleça e de nós se cumpra através do nosso viver, do nosso testemunho de fé. É isto. Então, se queremos andar de modo agradável, frutífero, fazendo a vontade de Deus, não pode faltar no nosso dia a dia esta atitude. E isto é uma decisão, é uma escolha que nós estabelecemos, no caso é diante de Deus e perante o corpo de Cristo, porque nós também temos compromisso com o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo, né? Não somos uma estrela cadente, que está separada, nem uma ovelha negra, nós somos parte de um corpo. E cada um de nós deve desenvolver esta atitude, fé e esperança, que vem de Deus e que volta para Deus, porque nele está a nossa fé e a nossa esperança. Essa é a primeira atitude que eu coloco. A segunda é que a nossa oração, toda busca que nós fazemos pelo Senhor, não importa o motivo, seja as nossas necessidades ou qualquer outra coisa, a nossa adoração, né? O nosso louvor, a nossa gratidão, enfim, todo o nosso coração voltado para Deus em oração, precisa de uma perspectiva de fé. A nossa busca, ela deve ser guiada pela nossa fé. Então, a fé é uma alavanca que nos impulsiona para Deus, né? Na nossa adoração e na vida de oração. E para isso eu quero ler um texto que está em Efésios, no capítulo 3, verso 20 e 21. Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, outra versão diz pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja
e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Eu vou ler o verso 20 novamente. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos ou pensamos. Essa é a perspectiva de fé. Quem busca o Senhor, primeiramente deve crer que Ele existe, que Ele é real, como diz o livro de Hebreus, e que Ele é o galardoador, o recompensador daquele que o busca. E é o que nós fazemos no nosso dia a dia, e é o que estamos fazendo de maneira muito centrada pela vida do pastor Euclides e da sua família. Muito centrada. Mas para qualquer motivo, no nosso dia a dia, em nossa vida de oração, nós precisamos dessa perspectiva de fé. E este texto de Efésios 3:20 me diz que a perspectiva de fé, a visão da fé que eu devo ter enquanto eu busco o Senhor em oração, é que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais. Ou Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso, do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou imaginamos. A nossa busca, a nossa entrega, a nossa vida no altar de Deus não pode estar apartada desta visão de fé. Eu tenho que chegar diante do Senhor crendo mesmo que Ele pode infinitamente mais do que eu estou pedindo, infinitamente mais do que eu penso, porque eu sou limitado, você é limitado, tanto no pensamento como na imaginação, até na forma de pedir. Muitas vezes não sabemos exatamente como pedir, né? Porque encaramos a situação de uma maneira, às vezes, não apropriada. A Bíblia fala sobre isso, né? Ela nos ensina nesse aspecto também, né? Então, essa é a segunda atitude que nós devemos manter ao longo da nossa caminhada, nossa jornada, neste ano e nos anos seguintes. A sua fé deve ver um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você quer uma prova disso? Olhe para os profetas do Antigo Testamento. Leia a respeito dos profetas, de como eles agiram, de como eles buscaram a Deus. Sabe por que é assim? Porque Deus é tão surpreendente, Deus é tão abundante, Deus é tão maravilhoso, que Ele normalmente não faz apenas o que nós estamos pedindo. Ele conhece a nossa necessidade, ou a necessidade da situação que nós estamos abrindo perante Ele, de uma maneira plena, completa. Então, quando Ele responde para valer. Ele não é mesquinho. Ele não faz jogo. Ele é um galardoador abundante. Aleluia. Perspectiva de fé. Veja sempre o Deus que você está buscando como aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa deve ser a atitude atrelada à nossa busca de oração diante do Senhor. E a terceira atitude que deve estar conosco todos os dias deste ano e assim por diante, está registrada em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Aqui eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais. Capítulo 1, verso 13. Na versão King James atualizada, diz: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que você está sendo
outorgada ou trazida na plena revelação de Jesus Cristo. Quero ficar com a primeira parte do verso. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça. Na versão da Almeida Revista Atualizada, diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou cingindo o vosso entendimento. Essa palavra é que eu quero ressaltar. Cingir os lombos, e essa expressão está em diversos lugares, tanto do Velho como do Novo Testamento, significa ter o entendimento preparado para agir sem estorvo. Cingir os lombos significa ter o entendimento, né, do nosso coração, do nosso interior, preparado, pronto para agir sem impedimentos. Esse é o significado. Mas para a gente compreender um pouco mais a respeito disso, que Pedro coloca aqui, nós vamos ler Lucas. Vá até Lucas capítulo 12, verso 35. Quero te mostrar algo importante. Nós vamos ler 2 textos de Lucas, que vai nos ajudar a entender esta atitude, esta posição. Lucas 12, 35 diz, estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Estejais com os lombos preparados, ou lombos cingidos, né? É a mesma coisa, ou cingidos os vossos lombos. Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Essa é a atitude que eu estou me referindo, é nesse sentido. Agora, o que significa isso na verdade? Tem um outro verso aqui, Lucas capítulo 11, do verso 33 ao 36, que nos ajuda ainda mais a compreender esse posicionamento. 11, 33 a 36. Vamos lá. Jesus contou uma parábola, a parábola da candeia. Ele diz, ninguém acende uma candeia e a coloca no lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num local apropriado para que os que entram na casa possam ver seu luminar, ou sua luz. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, singelos, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará formado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Jesus está dando um objeto, algo que era muito comum naquela época, nos lares, uma vez que não tinha energia elétrica, né, nem qualquer outro tipo, a não ser a energia proveniente do azeite, né? Em alguns lugares do betume, né? Mas nas casas usava-se o azeite, colocava ali uma lamparina, né? E ali iluminava, essa é a candeia, iluminava o ambiente. Jesus está dizendo que nós somos como uma candeia que deve
estar iluminado pela luz. E o que é a luz? A luz é a verdade de Deus. A luz é a palavra de Deus. A luz é a presença de Deus em nós pelo seu Espírito. É a vida de Deus que brilha dentro de nós. Então, se os nossos olhos não forem maus, não forem perversos, cobiçosos, mas forem humildes, singelos, nós vamos refletir a luz que está dentro de nós. Assim como também a nossa boca fluirá a palavra que ilumina, a palavra que esclarece, né? Como diz o texto de Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra nos guia, mas a palavra também nos ensina. Então, se o nosso ser estiver iluminado, nós vamos iluminar através daquilo que vaza de nós, nossos olhos, né? Nossas ações. As pessoas vão perceber que há uma luz, que há uma iluminação, que há algo vivo, algo divino, algo que traz um entendimento, que ajuda as pessoas a pensar com clareza, a ver com clareza uma situação. Então, Jesus nos quer como aquelas candeias que é colocada num lugar alto, dentro da casa, de tal maneira que quando o morador ou qualquer pessoa entre, né, ele seja iluminado por aquela luz, e a luz daquela candeia também ilumina aquele ambiente. É isso. Qual é a atitude, qual é a terceira atitude que eu estou colocando para você? Nós devemos estar cheios da luz de Deus. Nós devemos estar cheios da luz de Deus, ou seja, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Essa é a luz divina, essa é a luz de Deus. E cheios dessa luz, nossa vida, nosso corpo será luminoso, será iluminado. E nós vamos iluminar. Não porque somos especiais, somos bam, né? Nem vamos nos orgulhar disto, pelo contrário. Nós nos alegramos porque Deus nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então, essa é a luz verdadeira. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Jesus depois disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Ou seja, eu transformo vocês em uma candeia espiritual, uma candeia celestial, porque vocês estão iluminados com a luz, não deste mundo, mas a luz celestial, que vem de Deus. Aleluia. E que projeta, que espalha a justiça, a verdade, o amor, a fé, a esperança e assim por diante. A paz. Essa é a terceira atitude. Então, queridos, você quer estar vivendo uma vida plena? Quer servir ao Senhor? Quer agradar a Deus? Quer ser produtivo? Quer ser usado por Deus? Quer ter uma vida frutífera? Acolha estas três atitudes. Estou sendo muito simples. Estou levando apenas um pouco mais de tempo para explicar a palavra, para fundamentar isso, para que você entenda de onde vêm as atitudes. Quando nós tomamos uma decisão ou fazemos uma escolha, nós precisamos de fundamentação. E não aceitar qualquer coisa e de forma precipitada, falar, eu quero, eu vou. Não. Nós devemos estar conscientes daquilo que nós somos, de quem nós somos e daquilo que fazemos e por que fazemos. E essa fundamentação vem pelo entendimento que a palavra nos dá. Então, repetindo para finalizar, nós devemos manter a atitude de fé e esperança em todo tempo e lugar. Nós devemos ter uma visão de fé na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, de comunhão com Deus,
que vê a Deus sempre como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, sem perder esta verdade de vista. E por último, nós devemos ter os nossos lombos, ou o nosso entendimento coberto, né? Coberto, preparado, pronto, para quando o Senhor falar conosco, nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Sem estorvo, sem impedimento. Ah, Senhor, o Senhor está querendo isso, mas agora não dá. Olha, só semana que vem, porque essa semana eu estou muito ocupado. Quem está com lombos cingidos, entendimento preparado, está livre de estorvos, não tem adiamento. Ele entra. Está cheio de exemplos da palavra de Deus. E também candeias acesas. Estar preparado, estar pronto, mas sem luz, sem a vida do Espírito, sem a palavra no nosso coração, na nossa boca, não agradaremos a Deus, não seremos capazes de abençoar o próximo, não seremos produtivos e frutíferos na vontade do nosso Deus e Pai. É simples assim. É simples assim. Espero que você tenha entendido e que você considere essa palavra. Eu sei que nós vamos ainda rever esse vídeo, né, esse áudio, e que vamos ter a oportunidade na próxima semana de compartilhar isso, mas não apenas faça isso. Tome a decisão, assuma, coloca na sua mochila que está no seu coração, né, não nas suas costas. Coloca e assuma essas 3 atitudes, por favor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar sobre isso. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este tempo precioso. Agradecemos sobretudo pela tua palavra, por aquilo que ela nos orienta, nos esclarece e também nos ensina. Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, ajuda-nos pela força da tua palavra e pelo mover do teu Santo Espírito em cada um de nós. Ajuda-nos a assumir estas 3 atitudes no nosso dia a dia e fazer com que essas atitudes cresçam, se apeguem profundamente dentro de nós e nos guie os nossos passos, guie as nossas ações. E nós não venhamos a largar ou abandonar estas coisas, em hipótese alguma, nem vendê-las por coisa alguma, mas que elas possam estar firmes como parte da nossa fé, parte da nossa vida espiritual. Sim, Senhor, ajuda-nos a isto, em nome de Jesus, porque queremos crescer na fé, servir ao Senhor de todo o coração, sermos produtivos e frutíferos, viver uma vida que agrade ao Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o nosso viver sobre esta terra não é em vão, não é vazio, não é infrutífero. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu poder que opera em nós, para que isso seja uma realidade crescente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E todos digam amém e glória a Deus por isto.